capítulo 16 que lemos nesta oportunidade. E eu quero estar trazendo ao coração dos meus queridos irmãos uma reflexão bíblica que possa edificar a sua vida na noite desse dia. Versículo a partir do 13 que lemos como leitura oficial no início deste culto. Diz a palavra do Senhor: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus queridos irmãos, essa narrativa me chama muito a atenção, porque Jesus ele vai fazer uma interrogação. Grave aí na sua mente. Jesus vai fazer uma interrogação. Os seus discípulos estão ao seu redor. E ele, olhando para os seus discípulos, logo faz uma pergunta. Porque a notícia percorria pelas aldeias, por Cesareia e por todas as cidades circunvizinhas a respeito de Cristo, a respeito de Jesus, por todos os milagres que ele operava. A Bíblia vai dizer que a fama de Jesus corria. Antes de Jesus chegar em uma cidade, todos já sabiam dos milagres que ele tinha operado. Então, de repente, Jesus olha para os seus discípulos, aqueles que professam a fé, aqueles que lhe seguem, aqueles que têm sido instruídos por ele, têm aprendido com ele, têm conhecido a respeito do reino de Cristo com ele. Ele faz uma pergunta. E essa pergunta não foi uma pergunta qualquer. Foi uma pergunta para saber se verdadeiramente aqueles que estavam do seu lado realmente sabia quem ele era. Porque tem muitas pessoas que seguem a Cristo, mas não sabem quem ele é. Tem muitas pessoas que professam a fé em Cristo, mas não sabem quem ele é. E Jesus vai fazer uma pergunta. E esta pergunta eu vou ler passadamente para você identificar o que eu estou a falar. Versículo 13 mais uma vez. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou-os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Em outras palavras, Jesus estava perguntando para o discípulo: o que é que vocês estão ouvindo ao meu respeito? O que é que as pessoas estão falando ao meu respeito? Qual é a informação que eles estão dando de mim? Quem eles estão dizendo que eu sou? Logo, os discípulos vão responder a Jesus, pensando que aquela interrogação iria ficar simplesmente no que o povo estava falando a respeito de Jesus. Não, os discípulos respondem: uns, porque eles dizem, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Segure aqui que agora apertou. Os discípulos responderam a pergunta de
Jesus, na mesma hora: quem dizem os homens que eu sou? Eles vão dizer: uns dizem que tu és João Batista, outros estão dizendo que tu és Elias, outros Jeremias, ou dois profetas. Eles ficaram felizes porque puderam responder a pergunta que Jesus interroga. Só que em seguida vem a segunda pergunta mais forte. E a segunda pergunta que Jesus vai dizer é essa: disse-lhes ele, em outras palavras, disse eles que eu possa ser João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas. Agora vem o mais forte: e vós, quem dizeis que eu sou? Glória a Deus. Na mesma hora o ambiente ficou silêncio. Um olhava para o outro e não sabia responder. Porque a resposta daqueles que não seguiam a Cristo era que ele era ou Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas, ou até Elias. Então olha para o outro e fica um silêncio. Nenhum deles imediatamente conseguiu responder. De repente, como eles não conseguiram responder, mesmo andando com Cristo, convivendo com Cristo, aprendendo com Cristo, não sabiam quem ele era. Quantas pessoas andam com Cristo, mas não sabem quem Cristo é? Quantas pessoas professam a fé a Cristo, mas não sabem quem ele é? Em qualquer circunstância da vida, já entra no desespero total. Em qualquer circunstância da vida, já vem na mente: não dá mais para servir a Deus. É como que a circunstância é maior do que o Deus que você serve. E não é. O teu Deus é maior do que qualquer circunstância dessa vida. O teu Deus é maior do que qualquer problema desta vida. Quem conhece quem é Jesus, não se curva diante de ninguém. Quem conhece quem é Jesus, não tem medo de nada. Quem conhece quem é Jesus, não teme diante do sistema, porque quem está acima de tudo é Ele. Quem comanda é Ele, quem manda é Ele, e Ele faz do jeito que Ele quer. Quem é o homem para colocar a mão naquilo que Deus não manda colocar? Glória a Deus. O homem pode projetar o que for, mas ele não pode ir ao desencontro do que está aqui. Ele pode projetar o que for, mas o que está escrito aqui quebra qualquer protocolo humano. Porque a Bíblia é quem diz: as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Glória a Deus. Desde os princípios, quantas das vezes tentaram parar a marcha da igreja? Quando Jesus morreu, os discípulos ficaram em Jerusalém esperando a promessa, mas ficaram amedrontados. Quando Jesus foi preso, todos se afastaram de Cristo porque ficaram com medo e tentaram calar a voz da igreja. Lembra de Saulo de Tarso? Perseguiu os cristãos: vamos acabar com eles. Aqueles que nós encontrarmos, nós temos que fulminar, vamos matar. Só que eles esqueceram de uma coisa: que existia uma promessa. E a promessa, irmão, ela rompe qualquer tipo de perseguição. A perseguição pode até vir, mas vai ser rompida. Sabe por quê? Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A igreja vai continuar de pé, a igreja vai continuar marchando. Ninguém nessa terra, eu desafio um macho nessa terra, ou qualquer tipo de autoridade nessa terra, para tentar calar a voz da igreja. Não cala, porque existe uma promessa: as portas do inferno não prevalecerá. Oh, meus irmãos, deixa eu dizer uma verdade. E ainda, meus irmãos, que a lama tape no meio do calcanhar, ainda que a lama tape no meio do queixo, a igreja vai continuar pregando, a igreja vai continuar marchando, a igreja vai continuar fazendo a obra. Sabe por quê? Porque só um momento que vai calar a igreja. E qual é esse momento que vai calar a igreja? Aqui
na terra, porque nós vamos continuar glorificando e clamando ao Senhor do céu. A voz da igreja só cessará aqui quando o Senhor tirar a igreja, porque a voz da igreja vai ecoar nas mansões celestiais, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. É por isso que nós, irmãos, temos que andar de cabeça erguida, porque quem manda na tua vida é Deus. Quem manda na tua casa é Deus. Quem manda na tua família é Deus. Quem manda na igreja é Deus. A igreja não é de homem, a igreja é de Deus. Existe um louvor tão lindo de Elião Oliveira que diz assim: é o mundo se curvando, é isso que está acontecendo. É o mundo se curvando ao sistema, é o mundo se curvando aos problemas da vida, mas a igreja permanece de pé. A igreja permanece de pé. Glória a Deus. Glória! Esse é o Deus que nós servimos. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem diz? Os homens que eu sou. Uns dizem que tu és João Batista, Elias, Jeremias ou dos profetas. Mas vocês, quem dizem que eu sou? O silêncio secou. De repente, Deus revela para Pedro. E Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na mesma hora Jesus olha para Pedro: Pedro, não foi sangue e carne que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Glória a Deus. Glória. Eu também te digo que tu és Pedro, pedra pequena, mas sobre esta pedra, que sou eu, Jesus dizendo, esta pedra que sou eu, Pedro, está vendo aqui, ó? Tu és Pedro, pedra pequena, mas essa pedra que sou eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Glória a Deus. Você acredita no poder da palavra, sim ou não? Glória a Deus. Glória a Deus. Você acredita, irmão? Não é por acaso que eu coloquei essa frase aqui, ó. Igreja não se fecha nem em tempo de guerra. Glória a Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque pode ter a guerra que for, mas a igreja sempre vai continuar aberta. Sabe por quê? Ou você não sabe que no exército, quando existem confrontos, existem soldados que são pessoas preparadas, capelões, até pessoas evangélicas, pessoas que estarão ali motivando os soldados, tomando conta, orientando para que eles não se abalem emocionalmente e psicologicamente. Eles estão ali cuidando dos soldados feridos, cristãos que estão ali. Por quê? Porque a igreja não se fecha nem em tempo de guerra. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto a igreja estiver aqui, as portas não se fecham. Mas quando a igreja sair daqui, aí sim, pode fechar as portas, porque a igreja não vai estar mais aqui para realizar culto. Mas enquanto a igreja estiver aqui, as portas estarão abertas, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Diga glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fique tranquilo, fique tranquila. Siga Cristo de cabeça erguida. Ande assim na sociedade de cabeça erguida. Fale de Jesus, pregue Jesus. Diga que Jesus está voltando, irmãos, porque as portas estão abertas dos céus. E eu quero dizer uma verdade, inclusive já está tudo preparado. Eu posso ver pelos olhos da fé os anjos das portas. Eu posso ver Jesus já se aprontando e dizendo: está chegando a hora. Falta poucos minutos para mim buscar a minha igreja. Porque a Bíblia diz que 1 ano, que 1000 anos para o Senhor é como fosse um dia para o Senhor como fosse 1000 anos. A qualquer momento Jesus pode voltar, e enquanto Jesus não volta, nós continuaremos pregando o Evangelho, nós continuaremos denunciando o pecado, mostrando que o pecado não leva o homem para o céu, mostrando que é preciso servir a Cristo, mostrando que é preciso entregar a sua vida a Cristo. Por quê? Porque no céu não entra pecado. No céu só entra santo, remido e lavado pelo sangue de Jesus, e que vive e pratica a sua palavra. Glória ao nome de Jesus. Que você não possa ser desses que serão pegos de surpresa.
Que você não possa estar incluído nessas pessoas que serão pegos de surpresa. E quando vier se acordar, já vai ser tarde demais. Por que eu não estava servindo a Deus? Que você não seja desses, mas que você possa estar firme, porque quando soar da trombeta tocar, ei, fica tudo, mas não vai ficar você. Casa vai ficar, mas você não vai ficar. Carro vai ficar, mas você não vai ficar. Dinheiro vai ficar, mas você não vai ficar. Oh glória, roupa fica, calçado fica, ouro, prata, bronze fica, posição fica, mas você não vai ficar, porque Jesus vai te levar para morar nos céus. Diga glória ao nome de Jesus por isso. Glória a Deus. Ficamos de pé, agradecemos a Deus por esta palavra. Eu quero agradecer a Deus pela presença de todos, nossa irmãzinha, nosso irmão que está ali, muito obrigado pela presença. Seja Deus louvado, vamos dizer sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, receba o nosso abraço e volte sempre. Amém? Se alguém que quer entregar sua vida a Cristo, a oportunidade está em aberta. Jesus te ama, tem um projeto contigo e pode mudar a sua história. Só você pode decidir o final da tua vida. Só você. Ninguém pode decidir o destino da tua alma. Só você. É por isso que louvamos um louvor que diz assim: meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Amanhã, nesse mesmo horário, às 19 horas, culto aqui de pregação. Creio e tenho convicção que estarei aqui amanhã novamente. Amém, meus irmãos? Para a glória de Deus. Queridos, Deus abençoe minha vozinha. Está com tanta saudade dela. Já deu um cheiro nela. É uma bênção de Deus. Deus abençoe nossa avó. Em nome de Jesus, que Deus possa multiplicar os seus anos na terra. Amém, meus irmãos? Querido Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor. Te agradecemos pela tua graça, pela tua bondade, pela sua misericórdia, pelos louvores entoados, Senhor, pela tua palavra pregada ao coração dos teus filhos e aos ouvintes que aqui estão. Leve em paz a cada um dos teus filhos aos seus lares. Te pedimos a tua graça, que amanhã, Senhor, possamos estar aqui novamente reunidos para adorar e glorificar o teu nome. Fica conosco, hoje e sempre. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e sempre. E a igreja diz: amém. Deus abençoe, cumprimente seu irmão, cumprimente os nossos visitantes. Diga, foi muito bom você vir hoje. Jesus te ama e eu também.